Distrito Federal, 62 anos de idade. Para algumas pessoas, isso é a idade de um idoso. Mas se a gente for comparar o DF com algumas outras cidades do Brasil, a gente sabe que o DF ainda é muito novo. Será que 62 anos é tempo suficiente para construir uma identidade para o nosso DF? Esse é o Café FAQ e a gente vai tentar responder essa e algumas outras perguntas. Meu nome é João Guilherme e eu vou apresentar para vocês o Pingado de Ideias. Chega aí! Alô galera, eu sou o João Guilherme Santana, esse é o Pingado de Ideias, que é um programa aqui dentro do Café FAQ, que é um projeto de extensão da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Hoje a gente está aqui com o Alexei Alves. A gente tem aqui a ideia de trocar uma ideia um pouco mais elaborada a respeito dessa identidade cultural do Distrito Federal, dessa formação através da música. E hoje o nosso entrevistado é um professor do Departamento de Música da Universidade de Brasília. Alexei, seja bem-vindo. Legal, obrigado. Então, meu nome é Alexei. Sou professor aqui do Departamento de Música há 13 anos. Trabalho com a parte de música popular, né? Eu me considero um musicólogo, que eu trabalho então com como a música funciona e como ela funcionou ao longo da história. Beleza. Né? Então, esse é o meu trabalho, mas aí, além disso, né, compositor, cantor, violão e o samba, né, que é a minha paixão, né? Paixão de vida aí. Dá pra ver que você dá aquela aula com muita paixão. Assim, eu já participei da aula com ele algumas vezes, alguns semestres, e dá pra ver que ele coloca bastante do coração dele no que ele tá fazendo, né? O samba, ele conecta a gente, né? Ele é feito para transformar todo mundo que tá tocando ali junto, né? Todo mundo pulsando os pés um do lado do outro. É como se fosse tudo células de um coração, né? Pulsando junto. Um negócio que traz as pessoas um mais próximo do outro. Né? Puxando esse gancho que você falou do coração e dessa união, a gente trazendo agora já para o Distrito Federal, a gente acredita que o Distrito Federal ele tem essa visão de que ele é formado por muitas culturas, por uma mistura, uma coisa muito ampla assim, né? Como você acha que é a música, nessa mistura toda de hoje, dessa formação de identidade do Distrito Federal, como a música ajudou nessa formação assim? A partir do samba ou de qualquer outra vertente? O Distrito Federal é uma área do Brasil que tem uma dificuldade toda particular, né? Ele é um negócio inventado, que alguém foi lá, desenhou no mapa, fez um retângulo, disse, isso aqui é o Distrito Federal, e começou a trazer gente de tudo que é lado, jogando gente ali. Então, como é que você constrói uma identidade de uma coisa que é inventada, inclusive é inventada de propósito? Às vezes, quando a coisa é casual, o próprio acaso e as dificuldades que envolvem a construção de uma cidade, um estado, um país, um povo, as próprias dificuldades servem de identidade. Certo? E para o Distrito Federal é esse avanço proposital da civilização, né, que dá a sua cara. Né? Quer dizer, essa esperança, um monte de gente junto ao mesmo tempo chega para montar uma grande cidade com uma proposta modernista, né? Muito específica, né? Uma proposta muito específica. Muito clara, assim. Né? E aí como é que você impõe a música? Não tem como impor, você dizer assim como é que vai ser. Mas ela acaba revelando, primeiramente, o momento histórico em que isso aconteceu. Primeiro momento. Então a gente volta para aquele período e o que estava acontecendo naquele momento e como é que foi o processo de vinda de pessoas, de onde eles vieram, certo? E naquela época o que eles estavam fazendo. Então você vai ter, por exemplo, a vinda de um grande número de funcionários públicos para os empregos aqui do Distrito Federal, vindos do Rio de Janeiro. E historicamente esse pessoal toca choro. Chorinho. Certo? Então é muito comum que os chorões, pessoas de altíssimo nível musical, super profissional, você vai dizer, nossa, esse é profissional. Não, ele é um funcionário público, ele trabalha no Correios, certo? E vieram para o Distrito Federal como parte desse primeiro impulso. E esse foi um dos primeiros impulsos de identidade, né? Esse pessoal buscou construir o choro aqui no Distrito Federal. E isso deu muitos frutos, né? Já aconteceu naquele momento. Mas isso está longe de ser algo que vai definir o Distrito Federal. Isso é uma das particularidades que aconteceu naquele momento. E é muito difícil, né? Você definir especificamente assim, a partir de... Assim, você trazer esse aspecto amplo, né? Porque são muitas vertentes no Distrito Federal que a gente tem. Claro, veio gente de tudo que é lugar. Quer dizer,
funcionários públicos do Rio de Janeiro é um pedaço, inclusive é um pedaço que veio na primeira onda, mas depois vieram outras de outros lugares, né? Então cada um vai trazendo a sua cara. Muita imigração do Nordeste vai formando aqui, por exemplo. A gente forma assim, a gente vê, você vai caminhando, você encontra muita gente, eu sou do Piauí, sou do interior do Ceará. Eles vêm, trazem sua família, trazem seus costumes, trazem sua música. Minha família é da Bahia, por exemplo. Isso aí. Aí esse pessoal, claro, traz a sua paixão musical, o seu jeito de fazer música. E isso vai vir para cá. Só que o que acontece? Você traz de fora, você pode facilmente dizer, não, mas essa não é a música do Distrito Federal. Essa é uma música que veio de fora, eu trouxe para cá. Importada. É importada. Então falta ainda ao Distrito Federal se inventar, ou pegar esse material e dar a sua cara. Então você acha que não rolou esse momento ainda em que o Distrito Federal ele realmente impôs uma identidade na música? Ou você acha que hoje a gente já pode falar que sim, existe algum elemento específico? Não, está em processo. Está em processo. É em processo. Até porque a música é um elemento vivo, né? Ele vai se transformando o tempo inteiro. O tempo inteiro. E assim, na verdade ele é praticamente inevitável. Uhum. É inevitável, tá? Querendo ou não, o Distrito Federal vai produzir a sua identidade. Querendo ou não. Isso é. O negócio é o nosso trabalho. Que identidade a gente quer. Perfeito. Se nós queremos uma identidade bacana, bonita, que a gente se orgulha, ou se a gente vai querer uma identidade negativa, uma identidade que todo mundo rejeita, né? Então há esse negócio. E aí esse é o trabalho que a gente tem, né, a desenvolver com o tempo. A gente traz esse material de fora, pensa criativamente, constrói em cima disso e constrói a identidade dentro da nossa vontade de amar a nossa terra. Caraca, essa frase é muito forte. Não, mas é isso, Nossa. Quer dizer, o que a gente quer com uma identidade? A identidade não é simplesmente uma coisa que a gente carrega porque a gente é obrigado, né? A gente vai ser meio obrigado, mas não é. A gente quer carregar a identidade para se orgulhar de si mesmo. Ah, legal, muito né? legal. A gente quer amar a si mesmo. Então, a meta do artista, né? A meta do artista, eu acho assim, a missão do artista do Distrito Federal, pegando seus materiais, venha de onde vier, construir isso de modo a fazer a gente que ouve a sua música, gostar de si mesmo. Ah, legal. Né? E essa construção de identidade, então, além dela ser uma construção de identidade para o distrito, ela é uma construção de identidade, então, pessoal também. Exato. Ele acontece sempre em dois caminhos. Quer dizer, você tem a construção da identidade individual do artista, que costuma ser frequentemente o da diferenciação. Frequentemente ele está assim, não, eu sou especial, eu sou diferente, eu tenho essa diferenciação. Mas, por outro lado, na verdade, ele está expressando algo que ele tem em comum com o público. É uma diferenciação que o seu público vai ter com ele. Entendi. Que ele vai encontrar e dizer, eu sou assim também. Certo? Isso pode ser muitas coisas, não precisa ser necessariamente o Distrito Federal. Certo? Pode ser a sua identidade de raça, de gênero, sexualidade ou qualquer coisa, na verdade. E que assim, como no Distrito Federal a gente tem essa mistura que você citou, a gente encontra todas essas lutas, essas batalhas também, ao mesmo tempo, nessa reformulação que você fala, que o Distrito Federal está fazendo para criar a sua própria identidade. Então você encontra essas lutas, esse gênero, raça, você encontra tudo isso dentro dessa mesma luta. Então acaba que esses temas se coincidem, né? Claro, e aí o que acontece? A gente quer que essas forças se unam, né? Essas várias identidades se unam com o papel, com a missão de fazer as pessoas poderem viver juntos. Tá? Como é que você faz as pessoas construir um Distrito Federal? Uma coisa que eu posso dizer é obrigatória, as pessoas têm que amar o negócio. Você tem que amar. Se você não ama, você não cuida. Se você não ama, não cuida. Se não vai cuidar, a cidade não vai acontecer. Perfeito. Então aí, galera, quem ama, cuida. Vamos lembrar disso. E, professor, trazendo esse tópico mais uma vez, eu queria te lembrar, queria que você falasse um pouco sobre essa construção que você está falando. Existem essas pessoas que amam e cuidam, algumas já tiveram algum destaque aqui no Distrito Federal, né? Queria que você dissesse assim, alguns músicos que você conhece que são do Distrito Federal, que tem essa música ligada a nós e que se o destaque que eles ganharam a partir do que eles fizeram, Sim. trouxe alguma relevância para essa construção que você citou no começo. Legal. Eu queria, então, antes de responder isso,
é uma coisa assim que eu carrego, é até uma culpa minha, né? Eu, como professor pesquisador, eu pesquiso história da música popular. Perfeito. Então, as atualidades é um negócio que eu não estudo e eu não vou ficar falando quem é o artista de hoje que está despontando, que a gente deve prestar atenção, que é um outro tipo de trabalho. É outro tipo de trabalho mesmo, né? Mas a gente quer que você traga essa visão mesmo Sim. do que você já estudou e que você sabe. Mas assim, exato. Então, olhando pela história, se eu olho para trás, né, e vendo o que está acontecendo, né, esse destaque de identidade e de artista que representa e faz as pessoas se orgulharem de sua terra, costuma estar muito conectado ao tipo de mediatização, tipo de comunicação que você vai ter com o seu público dentro de uma certa época, dentro de um certo contexto. Então, numa certa época, quem chegava lá? Quem estava na rádio, na época do rádio. Numa certa época, o espaço a ser ocupado era a televisão. Numa certa época, agora, o espaço a ser ocupado é a internet, certo? Todos esses espaços vão sendo ocupados e nenhuma delas precisa necessariamente representar raça, gênero ou Distrito Federal, né? Porém, dentro dessa massa amorfa de artes sendo produzidas e tal, dentro de uma internet que não é territorializada, a internet, eu não preciso estar perto do seu lado, na mesma cidade, no mesmo lugar, para me identificar com você. Eu não preciso. Mas se, dentro dessa massa de artes sendo produzidas, se eu identifico um lugar e digo assim, esse cara está trazendo algo sobre o lugar, que é o meu lugar, que valoriza as pessoas que vivem nesse lugar. As pessoas ali são legais, assim, são pessoas que vale a pena ser. Então eu vou querer me identificar. O eu poético que o artista produz, ele é uma máscara que a gente experimenta, o público experimenta, veste. E ele pode trazer para ele, né, para quem é seu público, um amor por si mesmo. Isso é bem legal. Ele vai vestir aquilo, entende? A sua identidade. E aí, desses artistas atuais, né, que é o que você está buscando, eu acho que a missão deles, então, o trabalho deles, né, é encontrar os espaços de mídia, os espaços de palco, os espaços na sociedade, para ser o espelho que faz as pessoas amarem a si mesmo. Entendi. Entende? A ideia, o artista que faz sucesso, ele funciona, na verdade, como um espelho. Você parece que você está olhando para aquele artista e dizendo, eu gosto dele. Mas, no fundo, o que você está gostando é algo nele que você vê em si mesmo. Sua identificação com ele. Você cria uma empatia a partir disso, na verdade. Exato. Né? Que é o que faz você ter esse gosto. E aí esse cara que vai funcionar como um espelho mágico, um espelho que levanta sua autoestima, certo? Isso pode funcionar de modo a conectar você com a terra onde você vive. E eu acho que assim, o artista até nem precisa fazer isso se ele não quiser. Mas aquele que quer que a sua cidade se desenvolva, você quer um artista ou não, você quer que a sua cidade se desenvolva, você precisa valorizar a capacidade das pessoas se identificarem com aquela cultura. Isso, e aí o que acontece muito, assim, que por muito tempo as pessoas gostaram muito, assim, desse estilo de vida, desses músicos que se apresentaram em outros estados, né? Então a gente tem pessoas que se identificam muito com músicos do Rio de Janeiro, de São Paulo, Exato. E aí gerou essa empatia com o estado, essa conexão junta, né? Assim, então você vê pessoas que, por exemplo, querem viver no Rio de Janeiro porque gostaram da música do Rio de Janeiro. E eu acho que é isso que você está querendo trazer também, com esse de a pessoa que cria essa música no Distrito Federal com amor por ela, de repente vai querer trazer esse olhar de outras pessoas que não são do Distrito Federal para querer, por exemplo, sei lá, vir morar no Nordeste. Assim, um exemplo bem amplo, né? Não, mas isso é para justificar, por exemplo, políticas de Estado. Legal. Né? Quer dizer, você quer fazer uma política de Estado, desenvolver a cultura, não é simplesmente para ficar bonito, sabe? A sociedade não funciona se as pessoas não gostarem da sua identidade. Não funciona, a cidade entra em colapso, o país entra em colapso. Se as pessoas não gostarem de ser brasileiro, o país entra em colapso. Legal. Certo? E o artista, ele tem que criar
meios para as pessoas gostarem de si mesmo, né? Isso é uma missão de Estado, certo? E já houve muitas épocas em que isso estava claro, quer dizer, nos anos 30, estava muito claro isso, os caras vão lá, põem uma rádio, põem o samba para unificar o país. Isso meio que se perdeu quando a gente jogou essa missão para o comércio, para o mercado. Não é uma missão mais, é tipo assim, cada um por si, quem ganhar mais dinheiro, certo? Tá... Uma mercantilização do talento até. Claro, né? quando você mercantiliza, ele deixa de ter essa missão, certo? A ideia vira um cada um por si mesmo, né? Mas a gente, não, por mais que tenha um mercado, isso não significa que a gente não possa pensar estrategicamente a evolução da música. Entendi. Professor, então assim, agora trazendo rumando para um final assim agora. Sim. Como o ensino da música, ele pode ser um grande formador de identidade também, mas como você ali, a partir do departamento de música, do que você vivencia e as pessoas que você convive, tanto os professores quanto os alunos, Sim. como você acha que o ensino da música pode terminar de fazer essa formulação da identidade do Distrito Federal a partir da música? Sim. O ensino, a educação musical tem um grande trabalho pela frente. Deixa eu reformular isso, deixa eu pensar. A educação musical, ela leva a música... Não, deixa eu levar para outro caminho. Tá. Pois eu tenho trabalhado aqui há alguns anos no curso de licenciatura em música. Então a gente tem visto muitos meus alunos, na verdade, vão virar professores. Sim. Na verdade, isso é uma grande reserva, né? Uma grande oportunidade de mercado para o músico trabalhar como professor, né? Então já começa que a educação dá um sustento para uma porrada de artistas. Entendi. Certo? Então, talvez... Já começa por aí. Financeiro, né? Já começa por aí. Você é artista, você está mexendo com música e você tem um salário. Perfeito. Isso te dá uma possibilidade de mexendo com música, fazer com essas arte coisas. E trabalhando, divulgando e movendo a música na sociedade como professor também. Então, já começa com isso. Na educação musical você tem uma profissionalização. Além disso, o educador, ele, apontando para o lado do aluno, né, ele possibilita um direcionamento que hoje internet e mídia já não são mais capazes de dar. Hoje a gente olha na internet, o que acontece? Está acontecendo muito bolha, certo? Produção de bolhas. E isso é extremamente forte na questão musical, certo? Então, muito facilmente as pessoas vão entrar numa bolha musical e vão achar que só existe aquela sua música. Certo? E isso é muito forte em jovens, por exemplo, né? A pessoa está conhecendo, se mergulha no estilo e fica lá. Eu acho que a educação musical é crucial para que as pessoas ampliem seus horizontes. Nem que seja para apresentar, né? Novas possibilidades. Abrir caminhos para você ver, tem essas outras coisas. A música é muito ampla. Isso é crucial para a gente permitir que as pessoas tenham acesso a um legado musical gigantesco que existe. Então o professor, ele é um facilitador disso, né? Eu acho até ele é um desembolificador. Né? Legal, professor. Ele destrói um pouco essas bolhas, né? Isso é crucial. Certo? E aí eu vejo também pessoas reclamando, o pessoal ouve música ruim. Bicho, você tá reclamando de música ruim? Pô, investe em educação musical então, por quê? Você tá reclamando, em vez de ficar reclamando, bicho. Um chamado para as políticas públicas aí darem uma atenção especial para a educação musical, até porque a educação musical ela melhora a sociedade em diversos setores. E tem uma outra visão. Às vezes a gente pensa assim, a educação musical vai ser para produzir grandes músicos. Mas eu não vejo assim. A educação musical é para produzir grandes públicos também. Sim, para apreciadores. Os apreciadores, o grande público. E assim, a música, ela é estudada não é apenas para formar o grande músico. Todo mundo sai ganhando com isso. Todo mundo sai ganhando. É um enriquecimento cultural que fortalece a sociedade como um todo.
pelas razões que eu te expliquei aqui, né? Quer dizer, você constrói uma autoestima que mantém a sociedade unida, certo? Então, esse cara que vai produzir a música do futuro, né? Lá, ele está produzindo a sociedade do futuro também. Sim, e é o que você trouxe lá atrás também, né? Costurando já o que você disse lá no início, que quem veio primeiro foram os servidores do Rio de Janeiro, vieram os chorões, as pessoas que tocam choro, né? Isso foi um dos grupos, né? Um dos E grupos hoje que a gente vieram. tem uma escola de choro aqui, por exemplo, que são essas Sensacional. pessoas que... É uma escola sensacional. Os caras produzindo músicos de altíssimo nível, né? Não querendo até comparar alto nível, baixo nível, mas assim, é sensacional. E é um exemplo do que você falou da formação de uma sociedade um pouco mais consciente, né? A partir do estudo da música. Sim. A escola de música faz um trabalho sensacional nesse quesito. Sim. E assim, professor, trazendo agora mais para a parte final mesmo, assim, o que você deixaria de mensagem para um futuro de uma identidade do Distrito Federal a partir da música, a partir do que você vê hoje? Assim, o que você deixa de mensagem? O que você quer ver? O que você acha que pode acontecer, melhorar ou piorar? O que você acha? Assim, eu espero, eu torço para que o futuro seja de artistas que amem a sua terra e seu povo, as pessoas ao seu redor, que façam uma música que faça pessoas gostarem de pessoas. Perfeito. Né? E isso é que permite uma cidade, uma área, um território crescer de modo saudável. Né? Então eu espero torço, né, que para o futuro a gente produza uma música que faça todo mundo orgulhar-se de si mesmo. E é isso essa é a minha torcida. E eu acho que essa é a missão que a gente passa para os jovens artistas que já não estão ainda grisalhos como eu, estão começando aí a carreira. Faça as pessoas gostarem de si mesmos. Pode então falar olhando para lá agora direto essa mensagem direta. Então você aí, jovem, que está se aventurando no mundo da criação musical, a sua missão é produzir uma música que faça as pessoas gostarem de si mesmas. É isso. Galera, esse foi o Alexei Alves, esse é o Café FAQ, pingado de ideias. A gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!